O devocional de hoje é um cuidado com a minha vida e com a sua vida. O devocional de hoje ele é um alerta, dizendo assim: vocês precisam tomar cuidado, porque vocês nasceram do Espírito, vocês foram chamados para reinar em vida, e talvez vocês não estejam reinando em vida porque vocês estão fracos espiritualmente. E talvez a fraqueza espiritual hoje não é a falta de alimento, mas talvez a fraqueza espiritual não seja apenas a falta de uma vida com Deus, mas talvez a fraqueza espiritual seja hoje um estilo de vida que você está tendo, que não convém com aqueles que nasceram de Deus, nasceram do Espírito. Aqui conta a história de Sansão, que um homem que tinha um poder sobrenatural, ele tinha uma força sobrenatural. Sansão foi levantado por Deus para castigar os filisteus. Filisteus era um tipo de povo que era uma pedra no sapato do povo de Deus. Eram adversários daqueles a quem Deus escolheu. E Deus levantou um juízo, como juiz, Sansão, e um juízo também para o povo filisteu. Então Sansão tinha uma força sobrenatural, que talvez ele até achou que toda a habilidade que ele tinha, o recurso que agora ele desfrutava, as vitórias que ele alcançava, chegou um tempo que Sansão achou que aquilo tudo era resultado da sua própria força. E era resultado da própria força de Sansão. Mas a força de Sansão era um poder de Deus para ele. Era um favor de Deus, era um dom sobrenatural, que Deus tinha um propósito naquele dom que foi dado a Sansão. Mas o propósito para qual a gente foi criado pode ser muitas vezes abalado por causa das nossas escolhas. Às vezes nós que somos filhos de Deus, estamos andando em caminhos ou decidindo por escolhas que Deus não está nela. Não sei se você entende. Sendo mais claro, muitas vezes nós não estamos tão preocupados assim com a vida espiritual que a gente recebeu e não cuida dela. Não estou falando apenas de pecado, sabe? Não estou falando apenas de pecado, porque pecado é tão claro, É tão claro que o pecado ele drena a nossa força, que o pecado ele abre portas para que o diabo possa trabalhar na nossa vida, abre brechas para que o diabo possa fazer aquilo que ele é fera, matar, roubar e destruir. Às vezes você está experimentando destruição hoje na sua vida, talvez você está experimentando hoje falta de vida, falta de brilho. Talvez você hoje fala assim: cara, eu sou nascido de Deus, eu sou alguém escolhido por Deus, eu tenho a vida de Deus, mas ando derrotado, eu ando em derrota. Claro, às vezes os nossos caminhos e as nossas escolhas estão tirando a nossa proteção. Se Deus é o meu guarda-chuva, eu saio debaixo do guarda-chuva, eu vou me molhar. Então foi isso que Sansão fez. Sansão não se atentou que a força, as vitórias, aquela valentia toda que ele tinha, vinha do poder que Deus derramou sobre a vida dele. E tipo assim, tem graça sobre a sua vida, sabia disso? Tem poder sobre a sua vida. Tem coisas que estão acontecendo hoje nas nossas vidas por causa do poder de Deus. E não é porque nós somos bons, não é por causa da nossa habilidade. Acredita uma coisa de verdade que eu quero compartilhar com você hoje. Tem muitas coisas, se não todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, é porque nós estamos debaixo da glória de Deus, é porque o favor de Deus está sobre a nossa vida. Você tem habilidade, você tem recursos, mas as habilidades e os recursos, eles também vêm de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se forem tiradas as nossas habilidades, recursos, a nossa força, a gente está perdido. Até mesmo contra os nossos inimigos, nós não vamos ter força de vencer. Você lembra Davi, quando foi lutar contra Golias? Tinha um monte de gente que era muito melhor preparado do que Davi, humanamente falando. Os caras lá já eram soldados, eles já eram habilitados, gente acostumada a guerrear. Quando viram Golias, eles não tiveram coragem de
de lutar contra Golias. Mas Davi, que era um menino, tomador de conta de ovelhas, ele não só teve coragem, mas ele tinha habilidade e convicção de que a ajuda de Deus naquele momento seria o necessário para poder vencer Golias. Então aqui é uma explicação um pouco melhor do que eu quero falar, é uma ilustração muito melhor. Golias fala assim: Davi, você não tem espada, você não tem escudos fortes e tal, e vai vir contra mim. Aí Davi diz: eu não vou na minha força, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos aprender que as nossas vitórias, que os nossos inimigos, eles caem diante do poder de Deus que opera, que está sobre a nossa vida. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Nós precisamos reconhecer que existe um favor que nos habilita a viver o que nós estamos vivendo. E se talvez você ainda não está vivendo o que você gostaria, é porque você está tentando apenas na sua força e esquecendo de entender que a tua capacidade, a minha capacidade, a minha habilitação, ela vem do que Deus pode. Sabe aquele versículo que diz assim: maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo? A Bíblia fala sobre isso, né? Que maior é aquele que é por nós, maior é aquele que nos favorece do que aqueles que se levantam contra nós. A Bíblia está dizendo assim: aprenda a andar na força de Deus, aprenda a andar no poder do Senhor, mas acredite que o pecado, os caminhos errados, os lugares que Deus não escolheu para você, eles vão drenar essa força que Deus te presenteou, que Deus me presenteou. Então existe uma força hoje. Vamos lá, talvez você não saiba, existe um favor para todo aquele que é nascido de Deus. Os céus estão abertos sobre todos aqueles que foram colocados em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo, ou seja, foi colocado em Cristo. Eu uso sempre o exemplo de uma garrafa, que quando uma água está numa garrafa, aonde a gente coloca a garrafa, a água também vai estar. Nós estamos em Cristo, fomos colocados em Cristo, para que onde Cristo estiver, nós estejamos também, e Cristo está à destra de Deus, e não pode ser vencido. Então essa é a nossa posição espiritual. Então por que nós não vencemos muitas vezes, não andamos em vitória, se estamos em Cristo e Ele é mais do que vitorioso? Por falta de revelação do favor que está sobre a nossa vida, a gente ainda procura andar na nossa própria força, na nossa própria habilidade, na nossa própria capacidade. Esse é um dos fatores, porque muitas vezes nós estamos sendo vencidos pelo nosso inimigo, que é mais fraco do que a gente, que não pode contra Deus. Porque se o diabo pode contra Deus, ele pode contra a gente. Se ele não pode contra Deus, ele não pode contra a gente. E você foi colocado em Cristo para que você possa ser mais do que vencedor. Você entende isso? Você precisa orar hoje, terminando esse devocional, acreditando e declarando a sua posição espiritual. A minha posição e a sua posição espiritual, ela é maior do que a de Sansão, brother. Muito maior do que ter força para dar porrada na galera. A nossa posição hoje é de sermos colocados em Cristo. A nossa posição espiritual é de que nós estamos em Cristo. Então nós não podemos ser vencidos pelos nossos inimigos, mas se estivermos em Cristo, se a gente se enxergar assim. Davi disse: eu vou contra Golias, não em meu nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou lutar na força de espada, eu não vou lutar na força de escudo. São muito bons, força, espada e escudo são importantes para vencer batalhas, mas muito mais importante é a convicção que eu tenho de que Deus está me ajudando nessa luta que eu estou passando hoje. E eu quero te encorajar a acreditar que Deus está contigo nas suas batalhas, que Deus é por aqueles que Ele fez nascer do Espírito por meio de Jesus. Acredite que essa é a sua posição espiritual, e é assim que você tem que andar, é nessa convicção. Mas essa convicção, ela também tem que te posicionar, não só espiritualmente, mas fisicamente, naturalmente. Nós temos que estar posicionados em lugares
que Deus nos chamou para estar, em situações que Deus preparou para que a gente andasse por elas. Deus não nos chamou para andar em pecado, Deus não nos chamou para tentar a Deus. Lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo? Foi usada a palavra contra Jesus dizendo assim: olha Jesus, pula daqui para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar, para te livrar de todos os males desse mundo, e os anjos do Senhor não vão te deixar tropeçar com os pés, nem em pedras e tal. Jesus falou: está escrito, e Deus pode me proteger, e Deus pode fazer todas essas coisas. Mas também está escrito que não tentarás o Senhor seu Deus. Por que eu preciso andar em lugares ou estar praticando situações que já não tem mais nada a ver com a nova natureza que eu recebi de Deus? Por que eu devo continuar fazendo coisas que não são pecados, mas não condizem com quem eu sou? Cara, não é pecado um rolê, mas para um homem casado já não tem mais nada a ver. Então eu não estou falando sobre o que é pecado, porque muitas vezes o que é pecado a gente já sabe que é errado, mas eu estou falando sobre coisas que nós relativizamos, acreditando que não faz mal, mas faz mal. Mas drena a tua força, drena a tua energia, tira a tua alegria, tira a tua confiança da presença de Deus. Vocês me entendem aí o que eu estou dizendo para vocês? O apóstolo Paulo disse assim: tudo me é lícito, eu posso todas as coisas, mas uma coisa eu aprendi: nem todas elas me convêm, nem todas elas combinam mais comigo, porque eu tenho uma natureza excelente, eu tenho uma vida de Deus, e o propósito é que ela brilhe na escuridão e não se adapte a ela. Louco isso, é forte, né? A luz que está em você, ela tem o propósito de iluminar, não se adaptar às trevas desse mundo. Então eu quero dizer para você, pensa um pouco nos caminhos que você tem escolhido andar, as decisões que você tem tomado na sua vida. Talvez elas tenham drenado a força de Deus que existe em você. Pensa bem nas escolhas, nos caminhos que você tem tomado, decidido. Talvez eles estejam drenando a força e você nem está percebendo porque você está desanimado, pesado. É porque está andando em caminhos ou tendo escolhas que Deus não te chamou para estar. Você percebe assim? Você percebe isso comigo? Olha como é tremendo um devocional como esse nessa manhã. Olha como esse devocional, ele vem nos alertar. Esse devocional não é uma condenação, mas esse devocional hoje, ele é um chamado para mim e um chamado para você, para um conserto. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos e venceu uma batalha que era humanamente impossível de ser vencida. E eu já libero uma palavra profética sobre a tua vida. Aquilo que parece humanamente impossível para você, é possível para Deus. É possível para Deus. E quando a gente se posiciona em Deus, as coisas se submetem, as coisas elas entram no eixo e começam a cooperar para o seu bem, para o meu bem. Mano, é muito louco essa parada, sabe? Todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão posicionados em Deus, daqueles que se renderam ao Senhor. As coisas elas têm que cooperar, têm que somar, têm que ajudar, têm que edificar a sua vida e a minha vida quando nós nos posicionamos no Senhor. Sansão saiu da posição, perdeu sua força, e o dia que ele precisou usar a força, ele viu que não tinha. Aí é triste, aí é preocupante. O dia que você precisa daquela força, ela não aparece, isso é maluco, isso é louco. Aí a gente se sente descoberto. Talvez hoje você está se sentindo descoberto, porque a força que você precisa foi embora, mas ela pode voltar através de um reposicionamento. Ela pode voltar através de uma nova posição, de uma nova decisão, de um conserto, de voltar para o chamado que Deus tem para a sua vida. Você me entende aí onde você está? Você pode dizer amém? Isso faz sentido para você?
Se faz sentido, clica aí nesse coração aí e reaja ao que eu estou falando, por favor, né? Cara, eu acho incrível, né? Como a palavra de Deus hoje, ela não está te trazendo condenação, porque é muito comum quando a gente de repente está num erro, sabe? Você está preso a algum pecado e você se sente condenado achando indigno. Você não é indigno, você está colocado em Cristo Jesus, sentado à destra de Deus. O que precisa é de um reposicionamento. Arruma o teu caminho hoje, conserta as tuas escolhas, ajusta hoje a sintonia do rádio para você ouvir a música melhor. Arruma essa frequência, é só a frequência que está errada. Arruma a frequência, ajusta e as coisas vão acontecer, você pode ter certeza. Então esse devocional hoje é um chamado para a tua vida, é um chamado para a minha vida, a um reposicionamento. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Então, esse foi o propósito do nosso devocional do dia de hoje. Eu tenho alguns versículos que eu quero compartilhar com você, né? Que vão fazer muito sentido para você hoje. E eu queria que você pudesse prestar atenção. Esses versículos não estão aqui no devocional, mas eu meditei um pouquinho neles hoje, e eles vão te ajudar. E o primeiro desses versículos que eu quero falar com você, que você pode descansar, está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, e a Bíblia diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, vamos nos aproximar do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Como é incrível a palavra de Deus, como é transformadora a palavra de Deus. Eu vou parafrasear esse versículo para que você possa entender ele. Aqui está falando para a gente meditar, acreditar que nós temos um Cristo, um Senhor, um Deus, um sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, que ele pode e ele se compadece, ele entende as nossas fraquezas, ele sabe que nós somos fracos, né? Porque ele passou por todo tipo de tentação e não pecou. Olha que incrível, ele sabe a luta que nós temos diante das nossas tentações, ele conhece e sabe a nossa debilidade diante do pecado. Mas isso não quer dizer que ele está passando a mão na nossa cabeça para a gente continuar no lugar que tira, que drena a nossa força, que rouba a nossa fé, que tira a nossa convicção de acreditar que Deus é favorável à nossa vida. Não, Jesus não passa a mão na sua cabeça e nem na minha cabeça para a gente continuar nesse lugar. Ele é um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado por todo tipo de situação, porém não pecou. Mas diante disso, olha o que diz Hebreus 4, 15, 16, por isso nós devemos nos aproximar do trono da graça. Ainda que você hoje esteja como Sansão caído, ainda que você esteja hoje, que possamos estar hoje numa situação de deliberadamente no pecado, ou seja assim, pecando com consciência, escolhendo caminhos que Deus não está com consciência, ainda que seja essa com a nossa situação, nós devemos se queremos mudança, devemos nos aproximar diante do trono da graça. O trono da graça é o trono que foi levantado em favor das pessoas que não merecem. Eu e você, graça, favor e merecido. Olha o nome do trono de Deus, trono da graça. O trono levantado em favor daqueles que não merecem. Devemos nos aproximar diante desse trono da graça, não com medo, mas com confiança. Como que eu me aproximo diante do trono da graça com confiança? Fazendo ou vivendo o que eu estou vivendo? Não, você deve se aproximar diante do trono da graça, acreditando que você vai receber ajuda para sair desse lugar.
Nós nos aproximamos diante do trono da graça para buscar ajuda para romper as cadeias que nos aprisionam hoje. Você entende essa parada aí? O livro de Hebreus capítulo 4 versículo 15 diz aos que estão presos ao pecado, diz aos presos ao pecado: corra para o trono da graça. É o lugar onde você vai encontrar ajuda para sair dessa situação. Lá tem um sacerdote que conhece as tuas fraquezas, e por isso ele está posicionado como um favor de Deus para a sua vida e para a minha vida. Glória a Deus por isso. É muito louco. O trono da graça não foi levantado para destruir pecadores, mas para salvar os pecadores, os debilitados, os débeis. O trono da graça foi levantado para que viesse favor sobre a minha vida e sua vida, para a gente sair da situação que nos abate, que nos enfraquece, que tira a nossa credibilidade diante de Deus. O trono da graça é o lugar onde todo pecador tem que correr e pular aos pés do Senhor para receber ajuda no momento certo.